Você está ouvindo Azul de Domingo. E aí, você está pronto, meu amigo Bruno? Tô pronto. Pronto para falar sobre Frankenstein, esse nosso novo episódio? Eu tava com saudade de falar com você, sabe? Pois é, foram umas semanas aí difíceis, cara. Um momentinho sagrado falar sobre filmes com pessoas que me escutam. Na verdade, fico feliz de estar de Ah, volta comendo que bom. amendoim. Que bom que é recíproco. É sempre com algum barulhinho assim pra edição. Eu fico feliz. Me sinto acompanhado enquanto eu tô editando o áudio. Barulho de bala e de cadeira, né? Principalmente. Ó, Eu lembro que no último episódio você perguntou o que você estava comendo. Era um chocolate. Eu queria abrir o episódio perguntando pra você, já que a gente não se fala há algum tempo, né? O que você tem assistido, escutado de bom? Alguma recomendação pros nossos ouvintes? Antes de falar do tópico principal. eu acho que minha cadeira tá sem parafuso, por isso tá fazendo barulho. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que em algum momento eu vou cair dela. Ela vai simplesmente espatifar. Era tipo um cartoon. É. Mas, respondendo sua pergunta, eu assisti, nessas últimas semanas aí, eu fui ao cinema 2 vezes. Não é coisa boa. 2 filmes nacionais. Eu pude assistir A Própria Carne, aquele filme do Jovem Nerd, Uhum. o Agente Secreto, e assisti também o Ônibus 174, o documentário do Padilha, que estava na minha lista há muito tempo. Esse não no cinema. Esse não no cinema, em casa mesmo. Porque a Gil e eu, a gente foi assistir um episódio daquela série de Tremembé lá, e é meio merda, mas... E eu fiquei, e a gente ficou assim, se a gente fosse assistir um documentário, e a Gil ficava perguntando, tu prefere qual caso? Da Elise, da von Richthofen, de não sei o que lá, da Fê. O Vamos caso é tipo botar um o... Game of Thrones, assim? Qual caso de... Ah, tá. Qual caso? Caso, não Entendi. casa. Né, pra gente assistir o documentário em vez da romantização que é no Tremembé. Eu fiquei, putz, tem um documentário do Padilha sobre o caso do ônibus 174 que talvez você não conheça. Porque ela é do true crime, assim, eu não sou tanto. Aham. E tirando, eu até gosto, assim, né? Mindhunter, os filmes do David Fincher, assim, mas alguns, né, são true crime, não, a maioria não. É, Nossa, tipo. tô tentando lembrar algum, só o Zodíaco, eu acho que é true crime. Então, eu tava pensando também sobre isso, porque, por exemplo, tem La La Land que falam que é o musical pra quem não gosta de musical, né? Aham. Eu acho que esses são meio que True Crime, o Mindhunter, por exemplo, é uma das minhas séries favoritas. E eu não gosto de True Crime. True Crime pra quem não gosta de True Crime. Pois é, porque é muito bem feito, né? O David Fincher, ele é difícil ele Pois fazer é. alguma coisa ruim, assim. Ele pode fazer até uma coisa mediana, né? Tipo, eu acho o último filme dele mediano, assim, o The Killer, lá. Nós assistimos juntos, inclusive. É, eu assisti Mas 3 vezes porque eu adorei aquele filme, mas. eu acho válido. É que eu tava com uma expectativa muito alta, porque o David Fincher sempre me eleva a expectativa, assim, a potência de base 10 assim, cara. Eu acho ele muito foda. Uhum, eu confesso que eu senti uma. Assim, não parecia um filme dele. Não Sim, sei. eu concordo. Então eu entendo a crítica. E o Ônibus 174 é um documentário muito, muito bom, muito interessante, assim, sobre aquele caso do sequestro do ônibus 174 que aconteceu no Rio, acho que foi no ano 2000 mesmo, que mobilizou a cidade, assim, e ele entra um pouco nas mazelas sociais, assim, né, de como o sequestrador ali, ele também era uma vítima social, né? Então, é muito interessante isso, porque ele era um menino que estava no massacre da Candelária. É muito interessante ver essa relação de causa e consequência, assim. Eu recomendo bastante esse documentário. É do José Padilha, conhecido aí, diretor do Tropa de Elite, Tropa de Elite, o Robocop. Robocop, é. E assisti A Própria Carne, o filme do Jovem Nerd, é bem legal também. Não é um puta filmão, assim, mas ele é um filme de terror, assim, bem competente, bem divertido, assim, de assistir. Tem cenas muito boas. Inclusive uma cena de tortura lá, que acho que foi uma das cenas que mais me deu aflição só com palavras, cara. Isso foi muito doido.
Ô, louco. Porque o personagem do Luiz Carlos Percy, acho que é isso, é o Percy, eu não lembro o primeiro nome dele. Aquele meio doidão que aparece no trailer? É, ele é um dublador, assim, bem famoso, assim, ele é um excelente dublador. Se tu ouvir a voz dele, você vai pensar várias vezes, assim, tipo, puta, eu já ouvi essa voz 1 milhão de vezes. E tem uma cena que ele está torturando um cara e ele vai arrancar a perna desse cara. E aí ele começa a descrever como que é a sensação, tá, sabe? E não acontece enquanto ele descreve, ele só vai descrevendo com a fala, assim, com a fala, e você começa, caralho, que aflição do cacete. E a hora que acontece, você não sente essa mesma aflição, sabe? Isso foi muito interessante, foi muito legal, isso, assim, a antecipação foi muito doida. Então é um filme bem legal, assim, não... Tem coisas, assim, que eu, particularmente, assim, como cineasta, não vejo motivo de estarem lá. Que eu acho que às vezes tenta fazer uma mímica, assim, de filmes de Hollywood, assim, filmes, não necessariamente Hollywood, mas filmes estadunidenses, assim, em questão de estrutura. Mas eu acho que é sempre bem-vindo um filme de terror, assim, que tem esse pano, mesmo que seja um pano de fundo, assim, do Brasil, assim, da Guerra do Paraguai, que eles escolhem ali, né? É sempre muito legal, né? Então, recomendo. E também... É... Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar se isso que você falou de um ponto negativo era porque, sendo do Jovem Nerd, a produção e o nome, né? Quando você tá no cinema vendo os trailers, eu escutei várias vezes isso. Nossa, um filme do Jovem Nerd, vou escutar. Meio que eles perdem a oportunidade de fazer aquilo que você e o Luiz estavam falando de construir uma ideia de filme, de linguagem, né? De filme de terror pro Brasil, assim. Cara, eu acho que não. Eu acho que eles conseguem até construir uma linguagem de Brasil, assim, só que é um Brasil histórico, né? Não é o nosso Brasil atual. É um Brasil da Guerra do Paraguai, então é um Brasil império ainda. Mas é bem interessante, assim, ver o lugar que eles estão, assim, existe uma... um casebre, assim, uma fazenda, então funciona, fica bem bacana, assim. Não acho que ele perde nessa questão de linguagem necessariamente. Eu acho que tem algumas questões da trama mesmo, de tipo, querer botar um objeto ali, quase como um MacGuffin, assim. Bota um objeto que vai ter alguma importância no futuro, assim, sabe? Ou às vezes os usos de flashback para tentar aprofundar algum personagem específico. Isso às vezes não me pega muito, sabe? Eu acho que poderia ser uma história mais contida ali, só neles, em vez de ficar jogando flashback e coisinhas do tipo, assim, que a gente vê muito em estruturas mais, assim, filmes estadunidenses, sabe? Mas é um filme legal, eu acho que ele tem uma identidade brasileira, assim, do que é capaz, né? A gente não é um filme que vai definir o que é o terror brasileiro, porque eu acho que existem vários terrores brasileiros, assim, né? É isso mesmo, posso falar da Modelo, né? O Modelo não é um filme que vai definir um terror brasileiro, assim. Ele é um filme que poderia estar passando em qualquer lugar, mas é aquela parada que você falou do quero-quero, do fundo, sabe? Mais às vezes até do que a temática em si. Que eu acho legal esse fundo da Guerra do Paraguai, que não é exatamente, não é tão explorado assim. E eu acho que não é um problema também, eu acho que é uma escolha que faz sentido, parando para pensar no orçamento. Mas eles mencionam bastante coisa interessante, assim. Tem um dos personagens. O que mais se aproxima de ser um protagonista ali, ele é um personagem negro, então tem essa questão de uma época que ainda existia escravidão. Então, eles pincelam isso, sim, eu acho bem interessante. E o Legal. outro filme que eu vi, mas acho que pode falar, você falar. Não, que é interessante que entra numa conversa que eu tava tendo com meu padrasto. Não era necessariamente sobre o Brasil que a gente tava falando, mas falando sobre conflitos e política, assim. E foi uma coisa que ele falou, né? Parece, por estar localizado onde tá, e por não entrar em tanto conflito nos dias de hoje, que o Brasil sempre foi um país, assim, na paz. Mas, Uhum. na verdade, teve muita guerra, muita morte, assim. É legal um filme, mesmo que você falando que não explora tanto isso, ter pelo menos como pano de fundo, assim. Ah, sim, eu acho que faltam coisas dessa temática. A Guerra do Paraguai sempre foi meio que deixado de lado ou apagado na nossa história, porque o Brasil arregaçou com o Paraguai, né? O Brasil não é bonzinho na história, né? Então sempre foi meio que passado por cima. E o outro filme que eu vi foi O Agente Secreto, gostei muito.
Acho que talvez cabe um episódio se a gente sentir assim, essa empolgação. Acho que cabe. E é um filme meio que não tem onde errar, assim, posicionando uma data pra episódio, porque eu acho que vai ficar, assim, até a corrida pro Oscar. Ah, vai, eu concordo. Tanto no cinema quanto a discussão sobre o filme. Acho que vai dar pra rever bastante, sim, até. Não precisamos fazer agora. Uhum. Mas é um filme bem bom, assim, gostei bastante. Mas tem algumas questões, principalmente com a escolha de um núcleo específico que se passa no tempo presente ali, que não me agradou muito. Eu imaginei que quando você comentou sobre algo a falar ali, que era sobre Aham. essa parte do filme. Porque o resto eu acho, assim, fantástico. Eu acho, tipo, impecável. Mas esse núcleo presente eu acho um pouco apático. Uhum. Eu Mas, também tenho algumas coisas pra falar, mas eu vou guardar pra quando a gente for sim. gravar sobre. Aí de filme, eu vi isso. Eu comecei aquela série do It, mas não empolguei muito, não. Eu acho que poderia ser mais legal. Eu lem- E. lembrei que Pode minha mãe tava falando, eu vi um trailer sobre um filme que vai. Ela, tipo, demorou uns 5 minutos pra contar o que, que ela queria contar. E daí, é sobre o It. Vai passar no cinema, assim. Deu, mãe, eu acho que você tá falando da série que tá passando na HBO. Ela, pode ser mesmo. Mas eu não cheguei a assistir o primeiro episódio. Então, tem cenas legais, assim, mas no geral, assim, eu vi o primeiro episódio só. Eu não. Eu achei que tinham cenas interessantes ali, cenas legais. Mas eles tentaram meio que repetir aqueles personagens desse episódio iguais aos meninos, às crianças do filme, assim, sabe? Só que sem a personalidade. Porque eles são muito carismáticos no filme, né? Aqui Aham. não são muito. Aí não dei sequência. Talvez eu dê sequência, mas vou pensar Pegar sobre. um hype, assim, do encerramento do Stranger Things. As É, crianças. quero muito ver, inclusive. Eu continuo gostando de Stranger Things. Acho que tem seus altos e baixos, mas eu acho uma série bem legal. É, E pra eu completar. não entrei tanto naquilo de. É uma série só de uma temporada. Eu gosto também. Então, eu gosto bastante. Eu acho que os personagens são muito legais, assim, de acompanhar. E pra completar, estou ouvindo um audiobook da Agatha Christie, que é Oh! o Noite das Bruxas. Esse eu E nunca ouvi sobre. saiu um filme há pouco tempo aí daquela trilogia lá do Kenneth Branagh, que fez Morte do Nilo, fez Assassinato do Expresso do Oriente. E esse Noite das Bruxas eu achei o mais legal de todos, assim. Eu não tinha lido o livro, já tinha lido os outros dois. E ultimamente, como não ando tendo muito tempo de sentar e ler, assim, eu peguei uma assinatura da Audible ali, estou tentando ouvir livros para continuar consumindo literatura. E tá Uhum. bem bacana, eu ouvi o Orgulho e Preconceito um tempo atrás e agora tô ouvindo esse. E é bem legal, e esse quem faz a narração é o Mauro Ramos, que é também conhecido por ser o dublador do Shrek. Então eu fico ouvindo o Nossa. Shrek, ouvindo, falando e dublando para vários personagens diferentes. Inclusive o Poirot com sotaque francês, é muito divertido. Ai, cara. Não, Orgulho e Preconceito eu só vi o filme, né? Aquele meme. Agatha Christie eu tô num projetinho de ler cronologicamente como ela escreveu. Eu tô Uhum. no quarto livro, se eu não me engano. O Noite das Bruxas eu não cheguei ainda, não sei em que período que ela escreveu. Eu não tive essa pira porque eu li o Assassinato no Expresso do Oriente primeiro, né? Então eu fui meio É, que o que é, me chamava atenção, eu ia pegando. eu também. Quando saiu o filme, eu li o livro. Mas já li alguns também. Tem uns 10 delas. Eu gosto. Assim, Uhum. não é minha leitura favorita, assim, mas eu sempre lembro do momento que eu tô lendo o livro, assim, é aconchegante pegar um Ah, novo Agatha Christie. é um livro muito gostoso de ler, né? Porque ele te prende assim, e você fica curioso. Eu Mesmo que acho. pra criticar Aham, eu acho bem bacana. o Hastings, que sempre é engambelado por alguma mulher diferente. Eu acho bem bacana, eu gosto bastante, assim. E eu queria fazer uma proposta enquanto a gente grava. Eu Diga, fala. pensei, talvez seja alguma coisa de quem tá editando os áudios e pensa muito, mas Uia. também inspirado na. Não sei se você conhece, eu não sei o parentesco que ela tem com o Freud, mas eu achei muito interessante a ideia.
Até o último episódio que eu vi dela é com o Cronenberg. Então tem a ver com o filme também. É a Ana Freud, se eu não me engano. Ela é filha dele, né? Chama Ana Freud que ela é Não, filha. Ana Freud é filha, mas essa é, tipo, a bisneta, não Ah, sei. ela tá viva. Tá. Ah, cara, ela tá entrevistando o Cronenberg, faz sentido. É, tá viva. E ela tem um Caralho. programa que eu acho que é de moda, mas funciona meio que como uma sessão de terapia, em que a pessoa senta lá e tem, tipo, o tempo de uma terapia. E eu pensei, será que a gente fazer um episódio de 50 minutos ali? Ainda bem que a gente não precisa fazer como se fosse de um plano de saúde, que daí seria 30, 35 minutos. Mas deixar definido até como 50 minutos, achei que poderia ser uma ideia legal. Ter um corte lacaniano, quem sabe a gente tá falando no meio do assunto e não, vamos encerrar e levar pra próxima semana. Eu não entendi, pra ser bem sincero. Não, é É mais pra ter, fazer tipo, os nossos episódios de 50 minutos? ter uma limitação de tempo também. Eu Ah, tô, inclusive, cronometrando aqui, se você quiser. Não que precise ser na ponta do lápis, assim, mas. eu não sei, cara. Eu não sei. Eu honestamente não sei se eu. Eu gosto da liberdade de falar 1h30, mesmo que ninguém ouça 1h30 depois. Me dá uma liberdade. Tem a liberdade pra discordar, e a gente pode. A gente pode testar a montagem com qualquer coisa. Beleza. Eu até pensei pra, tipo, ser algo mais livre, assim, e deixar não tão editado, sabe? Porque Uhum. até essa coisa que eu falei de alguém pensa demais enquanto tá editando, às vezes eu corto muito do episódio. Tipo, não tá perfeito. Ou tem. Acho que tá sobrando alguma coisa, ou faltando, daí eu tiro uma parte. Mas aí eu vou te contar uma coisa que a gente aprendeu no cinema, que é uma arte de desapegar. Quanto mais Perfeito. você tem, melhor. Então, se você tem 1h30 e você precisa reduzir a 50 minutos, melhor do que se você tem 50 minutos e você ouve e fala, tá faltando coisa. Ou se você acha que tem 50 minutos, mas tem muita coisa que é pra jogar fora, que aí você corta, fica 30, sabe? Então Bonito isso que você falou. é a arte do desapego. Grava tipo 2 horas e aí edita e fica 50 minutos, sabe? Eu não tive É, terapia essa semana, mas já valeu. Vou ficar com essa frase. nós, tudo bem, cara. Dá pra botar no para-choque do seu caminhão. Beleza. E antes da gente começar só a falar da minha parte, eu Eu acho ia que. perguntar, mas pareceu que eu sou tóxico, eu não pergunto de volta, cara. Eu ia Não, eu vou perguntar. deixar você perguntar. Edu, como foi suas últimas semanas? O que você assistiu, ouviu, leu, cantou? Cara, por incrível que pareça, as melhores coisas que eu vi não foram filmes. É. Olha lá. Mudando de time, tô traindo. Mas. Inclusive, eu falei pra você que assisti, ia ter duas idas ao cinema, né? O Predador e o Chainsaw Man. Aham, Mas eu não consegui ir, acabou surgindo um problema naquele dia que a gente ia gravar. E eu não fui ao cinema. Eu tava muito afim, ainda vou ver Predador. Infelizmente, acho que Chainsaw Man sai hoje dos cinemas. E eu queria ir ver justamente porque a animação japonesa tem uma distribuição bem estranha, que eu nunca entendo. sim. Então, nem sempre chega, ela chega quando faz muito sucesso. E chega bem antes no Japão e depois demora pra chegar no digital. Mas vou ter que esperar. Espero que não ano que vem. Porque muita gente tá falando começo do ano que vem. Eu tenho Ah, medo mas já disso. deve ter caído do caminhão já, cara. Putz, não sei. Eles são bem rigorosos com isso. O vazamento e tudo mais. Mas vamos ver. Mas o que eu assisti de bem legal foi a série do Vince Gilligan, que estreou 2 semanas atrás. A Pluribus, que é ali sobre um vírus. O primeiro episódio você fica bem estranha bastante, assim, uma mensagem que astrônomos recebem do espaço, decodificam ela e transformam em basicamente um vírus que infecta o mundo inteiro, menos algumas pessoas, e isso não é spoiler, porque é primeiros 10 minutos da série. Aham. Mas. E é onde tudo vai se formar, assim, pra seguir a protagonista. E é aquelas ideias meio que de invasores de corpo,
só que com o twist de e se eles não fossem de todo mal, assim, né? Se você se questionasse se seria ou não uma boa ideia e tanto o comportamento deles é de agradar as pessoas que não foram transformadas, né? Foi interessante. É bem interessante. E a outra coisa que eu assisti, joguei, foi o jogo Dispatch. Você já deve ter ouvido Eu falar. acho que eu ouvi falar, mas não tenho certeza também, não. O nome é familiar, mas não sei, não me vem nenhuma imagem específica na cabeça. É sobre um herói aposentado que perde o seu traje numa luta e tem que mudar de carreira pra se tornar um coordenador de super-heróis em potencial. Então ele pega anti-heróis ou vilões que estão sendo reformados pra voltar pra sociedade, vira o coordenador desse grupo. É um jogo de escolhas, tipo os jogos da Telltale, inclusive o pessoal que desenvolveu saiu da Telltale, foi demitido, não sei bem. E eu adoro jogos de escolha, e esse tá se tornando um dos meus favoritos. Eu não joguei os últimos 2 episódios, mas ele funciona como uma série do tipo a série Invencíveis. É Aham. Invencíveis? Invencível? Invincible. Invincible. Que tem esse olhar diferente pros super-heróis. E é muito bem escrita. A animação é muito bonita, muito fluida. Mas eu acho que o que se destaca, assim, é a escrita. Muito engraçada. Vou torcer pra se tornar o jogo do ano. Ainda nem acabei, né? Mas já tô falando isso. Acho que é isso. Minhas 2 indicações pro público, pra você. Antes da gente começar a falar sobre o nosso verdinho querido. Que não é tão verde assim. Né, nessa versão não é tão verdinho. Complicado falar isso. Fora de contexto, você fala? É. É mais pálido, branco. O nosso querido Jacob Allard. Mas eu vou pesquisar o jogo e a série. A série alguém me comentou esse tempo atrás, que eu fiquei interessado por causa do Vince Gilligan, mas não tinha ido atrás. Vou procurar. Né, eu tava pensando até se você quisesse emprestado o PlayStation pra jogar. É algo que vale um episódio, porque parece realmente um filme ou série, né? Tipo, tem 50 Aham. minutos exatos, assim, como se fosse uma série, cada episódio. Nem se não for pra gravar, só pra jogar mesmo, vale a recomendação. Mas, pra falar do nosso tema central, eu pensei numa introdução que é uma boa semana pra temas verdes. Caralho. A nossa querida Irlanda, Olha aí. não sei se sua querida, mas venceu a Hungria. Olha aí. Está. Olha aí. Também tem verde. Tem verde, mas. Ah, esquece esse lado. Assim, mas eu achei uma história muito legal. A Hungria eliminar de virada 3-2. Quer dizer, a Irlanda eliminar a Hungria fora de casa pra ir Na pro repescagem. mata-mata da repescagem da Europa. E eu fiquei sabendo dessa vitória através do tweet do Nicap, que é aquele grupo de rap, que tem o filme. Foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Um filme autobiográfico, assim. E é um grupo muito engajado politicamente, né? Então eu descobri a vitória com o tweet dele xingando o Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Tem o plus, assim, do cara que fez o hat-trick, marcou os 3 gols da vitória, ter sido formado no Tottenham, que é o time que eu torço também. O nome dele, esse sobrenome, esse Papagaio. Então, muito foda. Papagaio? É o Parrot. Ah. Caralho. Também, se você quiser incluir como verde, né, acontecendo na COP30, mas eu não vou pedir pra você fazer medidas que possivelmente seriam aprovadas, medidas meio bundas. Nessa COP30 eu não ia lembrar. Caralho. Vou pegar desprevenido aqui completamente, cara. Tinha mais alguma coisa que eu tô esquecendo, mas a gente pode ir pro Frankenstein, que inclusive eu vi o de 1931. E eu falei isso sobre o Verdinho até porque eu achei interessante, né? É um filme em preto e branco. Então. Ele não é tão verde assim. Eu fui pesquisar como que popularizou, assim, né? O Frankenstein ser verde. Eu não li o livro, não. E vi falando sobre o artista que fez a maquiagem, tudo mais, Uhum. que usou o verde ali como uma combinação pra aparecer bem no preto e branco, né? Sim. Não necessariamente que teria que ser essa cor.
e também que foi usado nos materiais de divulgação e tudo mais. Achei interessante, foi algo que ficou na minha cabeça até por aquilo que você falou, que o desse ano não é verde. Então, inclusive o desse ano ele é mais fiel, mais fidedigno assim ao livro, né? Porque no livro se comenta que ele, no livro em nenhum momento comenta que ele é verde, só comenta que ele é cadavérico. Não me lembro se comenta se ele é pálido, coisa do tipo. Mas eu tenho uma lembrança dele comentar também que ele era. Que é pra ser belo mesmo. Eu já vi alguém, o pessoal reclamando que o Jacob Elord é muito gatinho e tal, era Frankenstein gatinho, piriri, pororó, mas tem essa pegada no livro também, sabe? Que o Victor ele faz um humano que é uma criatura que era pra ser A criatura é perfeita. exato. Então, existe um pouco disso. Depois ele fica, mesmo a criatura sendo, entre aspas, bela, assim, ela ainda é meio bizonha dentro de alguns parâmetros, assim, né? Vai gerar essa repulsa por ser meio feita de cadáveres e afins, assim. Podem me achar Mas, esquisito, não é um kink meu, mas eu achei ele muito bonito. Não por ser o Jacob Elord, mas o tom, assim, da que ficou a pele dele. sim, sim. E acho que a atuação colabora com isso, né? É, A atuação dele é muito humanizada, assim. Eu acho que o filme trouxe um monstro de Frankenstein muito humanizado, assim, mais do que é no livro, mais do que é nas outras adaptações, assim. inclusive, é algo que é trabalhado, assim, a linguagem, além das palavras, e como o Jacob Lord faz uma atuação corporal, e até pelo discurso do Del Toro, né? Tem aquela entrevista que ele comenta sobre o casting pelos olhos, que ele Sim. viu certas características que trazem isso da fragilidade, da beleza, da inocência. Mas aí também ele não, eu não lembro se ele diz isso exatamente sobre o monstro, sobre o Frankenstein. Ou se é Mas deixa eu entender se ele fez o casting do Jacob por É essas que, características. então, é que é aí que eu vou te pegar, cara. Que não era o Jacob Elord pra ser o monstro. É, o. Era o Andrew Garfield. Mas que também é um doce, se você me Exato. permite. Mas é muito doido, assim. Eu não, eu tenho uma séria dificuldade de imaginar o Andrew Garfield, pra ser bem sincero, Pois é. fazendo esse papel. Tem uma diferença gritante de altura ou não, eu tô maluco. Tem, acho que não é. O Jacob Elord acho que tem quase 2 metros, se não De tiver. corpo também. Ele tem 1,96. É, o Andrew Garfield tem 1,79. O Andrew Garfield, eu acho que na minha cabeça ele combina ou com o Victor ou com o irmão do Victor. O William, É, mais que do que é. com o monstro. Assim, não, claro que ele poderia fazer muito bem, porque ele é um excelente ator, mas Aham. É, só inclusive, imagina. você trouxe o irmão, o William. E eu fiquei pra te perguntar, porque eu não li o livro, né? E no primeiro filme, o Victor é o amigo da mulher, da Elizabeth. Uhum. E o Victor, na verdade, é Henry. Então, você pode me ajudar nesse sentido? No livro, o que que é? Qual que foi a mudança que teve? Como assim? Qual que é o nome do Victor de verdade? É, isso. É Victor mesmo, é Victor Frankenstein. Aham. Eu não lembro se existe o irmão dele no livro, pra ser bem sincero. É, eu li faz alguns anos já, eu lembro algumas coisas. A Elizabeth existe, mas eu acho que ela era realmente noiva do irmão dele. Eu tenho essa impressão. É, não sei se estou imaginando coisas agora, faz muito tempo que não. E ela se apaixona realmente pelo Victor, assim. Ela, aqui no filme do Del Toro, ela tem um papel mais interessante, assim, de ter esse primeiro flerte com ele, mas entender que ele é meio questionável, que ele é meio bizarro, obsessivo, assim, né? E eu gosto da ideia dela flertando ali com o monstro, meio que se apaixonando pelo monstro, sabe? E passa. É crível, assim, porque o irmão dele também não é perfeito. Ele é, Sim. assim, superficial como uma pessoa que foi criada em. Não em berço de ouro, porque eles tiveram dificuldades, comenta ali, mas fez a fortuna em finanças e tem um Sim. nome importante, né? Exato, exato. E eu acho que o irmão dele. Tô pensando em como que a gente vai. Como que eu posso entrar no filme, assim? Como é que você tem anotações aí? Não, mas eu assisti de novo na Netflix e tô mais fresco na cabeça, assim, com algumas coisas que eu queria comentar.
Então pode puxar, que daí eu vou no embalo. Porque eu tenho umas coisas pra comentar que eu tenho coisas negativas, inclusive, pra comentar. Mas eu não queria entrar de cara nas coisas negativas. Até porque é um filme que a gente gostou bastante. Eu Sim. gostei mais ainda nessa segunda vez que eu fui assistir. Eu vi um lado positivo de ter lançado na Netflix, né? Porque a gente assistiu no Cine Passeio e eu peguei um lugar lá atrás. Tinha muita gente filmando, tirando foto, Humano, pelo amor de Deus, cara. barulho do ar-condicionado que fica lá nos assentos de trás. Primeira vez que eu sento lá atrás. Teve alguns fatores bem distratores, assim. E assistindo essa vez eu peguei mais coisas, algumas coisas dessa ênfase na linguagem, né? Um filme que psicanalistas vão pegar, além da questão principal, da Mia Goth ter interpretado a mãe dele e esse Aham. interesse amoroso, né? Que isso é algo bem na cara, assim, né? É aquilo de chamar Freud pelo primeiro nome. Mas a questão do leite, né? Que ele tem essa estranheza que ele. Tá todo mundo ali bebendo, sei lá, whisky, ele pega um copo de leite. Sim, é meio dodói, cara. Tem uma ênfase nisso. Mas também essa questão da linguagem, como algo formativo e como isso vai moldando a gente, as coisas que a gente escuta, diferentes significados para um mesmo significante. Interessante as minúcias, assim. Por exemplo, quando ele tá escondido no. Eu não lembro bem como que se refere, mas é naquela casa de campo, de caça, que ele Sim. fica em parte do filme, quando ele mais aprimora a parte da linguagem. O senhorzinho, que é interpretado pelo. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Eu tô com a página errada. Pelo David Bradley, que é o Homem Cego. O pessoal vai reconhecer como Caraca, era ele mesmo, verdade. o Flint, né? Senhor Mr. Finch, o faxineiro de Hogwarts. Exatamente. Quando ele tá ensinando a menininha a falar algumas palavras, ele mostra lá, ele fala mão, e daí o Frankenstein, ou a criatura, repete mão, corta pro pessoal trabalhando, e eles falam, você pode me dar uma mão, assim, então os diferentes usos da palavra. Uhum. Talvez uma das mais interessantes que eu achei do filme. Inclusive no livro é a parte de grande destaque pra mim, assim, porque ele fica acompanhando essa família, ele vai aprendendo, se alfabetizando, assim, é uma parte longa do livro. Essa é bem bonita, assim. No livro é bem, no filme também foi retratado com uma beleza, assim, bem legal, assim. Importância de ter alguém que acredita em você. Exato. E é uma cena, inclusive, que não tá no filme do James Whale, de 31, mas tá na Noiva de Frankenstein, que é a sequência do filme de 31, que eu acho melhor, acho bem melhor, inclusive. Do que o original? Uhum. Gosto dos dois, mas eu acho a Noiva de Frankenstein bem melhor. Os dois são do mesmo diretor, né? Do Sim, o James Whale, do Thiago Baleia. Thiago Baleia. Por que Thiago? É James James. e é Thiago, né? É Thiago? É Caralho. Thiago. Não tem nada a ver, né? Uma coisa Não com a tem outra. nada a ver, mas é o Thiago Baleia. É verdade, né? O Thiago. É Thiago Harry Potter, né? O James É Potter. o Thiago Potter. Caramba. E, inclusive, a Mia Goth aqui, ela meio que espelha, né, a noiva do Frankenstein no filme do Thiago Baleia. E é Uhum. bem interessante, assim, até o vestido dela é referente, assim. E no livro tem isso também, dele pedir uma companheira e não ser atendido, né? E eu achei legal trazer isso aqui pra cá. E uma coisa que me... Só um adendo, assim, sobre adaptação e o filme. Eu vi muita gente falando que esse filme não é fiel o suficiente, mas muita gente até que gosta do filme de 31, que é muito menos fiel, sabe? Que é Aham. muito mais simplista, muito mais o monstro é muito mais abobado. Então, isso me gerou assim uma, tipo, às vezes tem pessoas que talvez só gostem porque Seus é, posers. pois é, só gostem. Assim, tem muita coisa nova, não é uma adaptação literal assim, mas ele é bem mais próximo. Inclusive a questão do navio encalhado, de ser uma história que eles estão contando mesmo para um interlocutor, assim, isso é muito interessante, isso é muito legal de ver, assim, na tela. Eles lá no Polo Norte, cara, isso é muito massa, assim, porque no livro é muito interessante isso. Porque, por exemplo, eu estava no Janho, que é um festival de cinema aqui de Curitiba, né, de cinema fantástico e de terror, e teve exibição da Noiva de Frankenstein, e aí
O Pscar, que foi um professor meu, inclusive, ele é o produtor ali do Journey, né? O cara que criou tudo e tal. Ele meio que fica com essa pira, assim, de sempre referenciar muito os filmes mais antigos em detrimento dos novos, assim. E eu fico assim, cara, eu entendo, eu adoro o de 31, eu gosto muito da Noiva de Frankenstein, talvez tanto quanto esse do Del Toro, mas esse do Del Toro, assim, em questão de adaptação, ele é muito próximo, sabe? Muito mais próximo. Mas assim, tem seus problemas também, mas às vezes eu penso que existe essa referência, essa reverência, assim, por causa da época que foi feita. Eu acho que isso é uma parada bem real, né? Porque no cinema, na música, em tudo, tem essa mania de dizer aquilo do passado que era o melhor, que Eu era. tenho um pouco disso, do intocável, né? Não pode falar mal. Eu senti um pouquinho isso com alguns comentários, algumas críticas que eu li, sabe? Aham. Mas eu achei esse filme, assim, pra voltar a falar, focar um pouco mais no do Del Toro. Eu achei um filme, assim, como todos os filmes do Del Toro, dotado de uma beleza, assim, absurda, né? A direção de arte e fotografia desse filme são incríveis. É pra falar assim, o telefone preto 2. Ah, pelo Cenas na amor de neve, Deus. no gelo, assim que se faz. Você tá maluco, cara. Não tem nem comparação, sabe? Tipo, é absurdo. Todo filme do Del Toro eu acho que é um deslumbre, assim, visual que não tem, que poucos conseguem chegar perto, sabe? E claro que ele tem uma linguagem própria do cinema gótico, assim, e né, da arte gótica, mas eu acho que dentro do que ele se propõe e comparado ao que outros diretores às vezes fazem dentro das propostas deles, assim, ele é um dos que mais se sobressai nessa parte artística visual, cara. Eu acho inacreditável, assim, tudo que eles conseguem fazer. E aí, vou trazer, então, nesse tópico, minha primeira crítica. Opa, negativa. E é a primeira crítica negativa, que é o CG do filme. Hum, Os animais, cara. é, Isso me incomodou um pouco. animal é um negócio difícil, né? É um negócio difícil de fazer, cara. Eu não sei se precisava. E aqui, às vezes, eu fiquei com a sensação de- eu fiquei com uma sensação de produção da Netflix, assim, quando eu vi esses animais meio mal Aham. acabados, assim, sabe? Porque, cara, é uma coisa que tira um pouco do filme, porque eles aparecem, tirando quando aparece um cervo ali, que é um momento nada demais, assim, mas quando tem os lobos atacando o senhorzinho do chalé. Mano, o servo apareceu, eu fiquei, "Pô, esse filho da puta vai morrer, caralho." Eu tava Ele, esperando o tiro. ele não morreu, ele morreu, não morreu, né? Ele tomou um tiro, o Quem- servo do. O cervo tomou tiro? Eu não lembro, eu lembro dele Tomou. tomando um tiro. É quando mostra os caçadores, né? Tá Ai, ele tendo um momento bonito com o servo e daí vem o tiro. mas os lobos ali me tirou um pouquinho, sabe? Eu fiquei um pouco incomodado com computação gráfica deles, assim. Acho que um filme do Del Toro não precisa disso, sabe? Desse tipo de coisa. Eu acho que ele é um diretor bom o suficiente e inteligente o suficiente para esconder um pouco mais esses CGs, assim. E aí pode ser eu passando um pano pro Del Toro, porque eu amo ele, mas eu acho que tem uns dedos da Netflix em algumas coisas, assim, que me incomodaram, sabe? Uhum. Eu fiquei com uma sensação, assim, específica. Por exemplo, vai parecer talvez que até que eu não gostei do filme, assim, se alguém estiver vendo de fora, assim, né? Mas eu realmente adorei o filme, assim. Mas existem conveniências do roteiro que me parecem dedo da Netflix, sabe? Tentando facilitar coisas da trama. Assim Uhum. como uma certa explicação muito direta, coisas que não tinham em filmes anteriores, por exemplo, na Forma da Água. A Forma da Água é um filme cheio de subtexto, que não fica jogando. Às vezes o subtexto ele até não é tão sub, assim, ele é até meio óbvio, mas ele não é falado, ele só é mostrado, sabe? E aqui existe essa questão, às vezes, de falar muito, assim, quase que uma Christopher Nolização do Del Toro, sabe? De explicar algumas coisas que não precisava. Aham. Que aí eu volto no irmão do Victor falando que ele era um monstro, sabe? Tipo, acho que essa mensagem foi muito bem passada sem essa fala, sabe? Você é o monstro. Exato, não precisava dessa fala, assim. Não é uma fala, não que ela estrague o filme, sabe? Não estraga, mas é que é aquele momento que acho que pra gente, às vezes, que é mais xarope, assim, que no cinema, não às vezes pro espectador que vai assistir, o filme Frankenstein e tal. Mas pra gente que assiste, que tem podcast, que trabalha com cinema, a gente fica assim, precisava dessa falinha aí, né? Acho que não veio do autor isso.
Na minha cabeça, pensando na filmografia dele, eu diria que não. Posso estar errado, né? Mas eu sempre fico cético quando filmes da Netflix falam assim: ah, nós temos liberdade total pro diretor. Não sei se deu, não, cara. Muito. Isso é só uma forma, acho que, de vender os filmes, assim. Eu acho que não teve um produtor que ficou lá em cima enchendo o saco de tudo, mas tem coisinhas que eu acho que já me deve vir assim num contrato. Só, tu vai fazer, a gente vai financiar o teu filme do Frankenstein, mas tu tem que botar isso, isso e isso, assim, e tem que ter uma explicação assim. Não pode ser tão complicado pro público em casa. Quando o Vitor não, a criatura sai lá do bangalô que ele tá ali com o senhorzinho e vai lá para os destroços da mansão. Quando eles estão lá e ele sai, tipo, ah, eu vou descobrir quem eu sou. Eu acho que podia ser mais longa essa parte. Porque ele chega nos destroços da mansão Frankenstein ali e ele meio que já encontra tudo que ele precisa, sabe? É bem facilitado como você trouxe, né? Ele chega, vê as páginas assim, não, não, beleza. Sim. E Já tipo, aprendi ali com o senhorzinho, agora eu tive minhas respostas. e eu entendo que não é o foco do filme necessariamente esse, assim, de fazer como se fosse um filme de investigação ali dele descobrindo. Não é exatamente sobre isso, é sobre ele se encontrando, se entendendo, né? Então é mais amplo do que isso. Mas eu acho que poderia ter sido uma cena talvez mais trabalhada, mais um pouquinho mais complexa, mais longa, assim. E daí já vem os lobos que você não gostou. Exato. E porque eu gosto dessa cena, principalmente no livro. E eu gostei também aqui, mas eu acho que poderia ser melhor. E eu acho que eu gosto mais da primeira parte, da história do Victor, do que da história do monstro. Nossa, não esperava isso. Eu, Assim, visualmente, assim, eu acho tudo muito bem acabadinho, que o filme me prendeu, assim, no do monstro também, mas eu acho que no do Victor me prendeu mais, assim. assim, eu acho, quer dizer, o filme precisa das duas. Sim, E isso, quanto mais eu penso sobre, mais claro fica. Né? Eu saí do cinema um pouco, poxa, é um pouco fria e distante a parte do Victor, mas acho que isso é necessário. E enquanto eu me emocionei tanto na parte da criatura, achei muito sensível. Mas conforme o tempo vai passando, as duas crescem pra mim. Né? sim. Então, Isso. tipo, só pra completar esse, pra fechar, Aham, eu achei real também, eu também me emocionei na parte do monstro, assim, mas eu não senti o distanciamento da parte do Victor, sabe? Eu uhum. senti uma certa ligação também de. Falei, caralho, o Oscar Isaac, ele tem uma atuação que é afetada, mas é muito boa, cara. Eu me relacionei com ele, assim, com essa questão de sentir que tem que ser perfeito, de sentir que tem que fazer certo, tem que fazer, sabe, tem que provar alguma coisa, assim. E eu acho que isso é um sentimento muito humano, assim, que eu achei muito interessante, assim. E ele traz isso. E eu Uhum. senti, inclusive, a vontade de que ele e a Elizabeth ficassem juntos, assim. Eu fiquei triste quando ele começou a ficar muito doido. Eu falei, caralho, não, velho. Não, Vitor, você tá Pois ficando é. muito maluco. Para, cara. Você merece ela mais do que o irmão. Seu irmão é muito chato. E daí, é, lógico, você descobre que todo mundo é meio merda, assim, menos ela, né? Ela é a única pessoa É que sã ela ali. busca essa pureza e ela tem um pouco disso também. Sim, exato. E é muito interessante, assim, me prendeu muito. Eu acho que eu gosto também muito do Oscar Isaac, assim. E, inclusive, muito legal ter muitos atores latinos, assim, no filme, né? E o filme, ele meio que dá um toque de latinidade, assim, e eu gostei disso. Achei bonito, sabe? E o Del Toro, ele é um cineasta latino, né? Apesar de trabalhar em Hollywood, Aham. ele é um cineasta mexicano, né? Ele fez filmes sobre história latina, sobre o México e sobre a Espanha também, que não é América Latina, mas é um país latino, que a gente tem alguma relação. Então é muito, eu acho muito interessante, assim, me traz esse afeto, assim. Guatemalteco Oscar Isaac. Fui descobrir pesquisando os nomes. Mas Ele isso é, da latinidade me chamou a atenção da tua fala. Pode falar mais sobre isso? cara, eu senti que existe um simbolismo ali cristão que é muito presente na nossa mitologia da América Latina, dos países latinos que tem esse lado muito, são muito linkados com o catolicismo ou com as outras variações do cristianismo, sabe? Eu achei isso presente no filme, assim, me trouxe uma, como é que eu posso dizer assim?
uma profundidade, assim, que o Del Toro sempre traz isso, assim, mas trouxe essa, como é que eu posso dizer? Tô tentando achar palavras, assim. Mas trouxe uma presença, assim, interessante, sabe? Sejam em rituais, assim, os funerais, assim, coisas, assim, que me fizeram ficar pensativo, assim, tipo, cara, é um diretor mexicano, assim, e ele tá trazendo uma carga dele, assim, sabe? E eu não sei, eu só tô tendo até dificuldade, assim, de descrever, foi mais como uma sensação, sabe? É, tipo, esses rituais e como no começo são mostrados, e a própria aparição do anjo pra ele, né? Algo meio que. Então, não só isso, assim, mas essa questão da fé, assim, ela pega bastante porque é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, assim, mesmo a gente não sendo exatamente religioso, ela Aham. é presente na nossa vida de qualquer forma, aqui no Brasil, na América Latina em si, né? Tipo, é muito difícil, mesmo que você seja ateu, que é o meu caso. E eu tenho santos em casa, que tem coisinhas assim, e acho que isso é muito interessante, assim. E aí me trouxe essa sensação durante o filme todo, assim, que eu nem sei tanto como explicar, assim, de botar, tipo, não, é essa cena específica. Tem a cena do anjo, mas tem uma sensação pra mim no filme todo, sabe? Era uma coisa que não passou pela minha cabeça, assim. Interessante. Acho que talvez por isso que você trouxe de tá tão presente pra gente que é algo que a gente toma como garantido, ou eu tomei como garantido. Mas é verdade, eu durmo, não sou religioso, com o anjo Miguel do meu lado, com a lança. Exato, cara. É muito doido isso. E porque o Frankenstein ela é uma história essencialmente europeia, né? Mary Shelley era do Reino Unido, então é muito legal ver um take de uma pessoa mexicana. Ah, é um pouco, acho que puxando dos lobos, assim. Eu entendo, porque é algo que dá uma sensação diferente do restante do filme. Aham. Mas não desgostei. Eu gostei dos lobinhos. Eu fiquei imaginando como seria essa abordagem diferente pra contornar a CGI estranha. E eu lembrei de outro diretor que também trabalha stop motion e maquetes, assim. O Wes Anderson, né? Quando ele faz algumas transições, alguns elementos que eu não sei nem se é por isso, de tipo, não posso ter essa locação ou essa grandiosidade que ele trabalha com as maquetes e com stop motion também. Imaginei os lobos. Tem uma cena no Candyman novo. Uma cena não, mas em alguns momentos é utilizado como se fosse um teatro de maquetes, assim. Aham. Interessante essa ideia também. Eu acho bem legal. Eu Teatro, entendo. teatro de marionetes, né? Não de maquetes. Sim, você falou de maquetes, eu marionete mesmo. Eu entendo a escolha do CG, acho que faz sentido, não sou contra. Eu acho que a estratégia para se esconder um CG não tão perfeito assim é sempre fazer a cena escura, né? Fazer de noite. E acho que isso já resolveria, assim, algum desses problemas que eu particularmente tive, né? Que eu acho que foi mais do Lobo, né? Eu não lembro de mais nenhum momento específico, assim. Porque o Servo é muito tranquilo, assim, ele tá parado ali, é muito. Uma cena muito pacífica, assim, sabe? É a questão do movimento, às vezes, que pegam. É, difícil fazer. Isso da. Você falou que não sabia se vinha do Del Toro ou da Netflix, de algum produtor. Ficou muito na minha cabeça a primeira vez que eu vi. E a minha mãe perguntando, como que é o filme, não sei o quê, né? Que é... Ela gosta muito também do Oscar Isaac. E eu falei isso de um jeito diferente. Eu peguei, é um filme, assim, que às vezes passa uma teatralidade na forma como as coisas são resolvidas, né? Tipo, Uhum. chega a moral da história, algumas resoluções muito rápidas, assim, ou como o próprio final, né? Dessa entendimento entre as duas partes. Sim. E a cena do. Talvez seja realmente a que fica mais forte, isso que eu vi ontem, revi o filme do irmão dele falando você é o monstro. Assim, eu não tive um problema com ela, mas realmente. Não precisa, né? E talvez o Victor precisasse daquele tapa na cara, assim, né? O irmão usou o último suspiro dele pra falar, mano, acorda pra vida, para de. Outra coisa, né, que a gente falou da palavra, da linguagem, né? Dessa mentira que contada muitas vezes se torna realidade. Ele fala isso. É muito interessante antes de começar a sua narrativa, né, o seu relato. Nem tudo aqui é fato, mas tudo é verdade.
outra ideia psicanalítica também, né? Da verdade. A verdade do inconsciente, a verdade que é pra pessoa ali. Não Aham. pode não ter acontecido, mas pra ela foi aquilo. E em vários momentos, né? Ele tá mentindo pra ele mesmo e pra outras pessoas. Aquela hora que o irmão morre de ter sido o monstro que atacou, mas na verdade foi ele que atirou na Elizabeth. A mentira maior, talvez, pra ele, que tenha sido a mais trágica, fez com que ele só olhasse de outra forma pra vida nos minutos finais, que é de que ele tava fazendo aquilo pra mãe dele, porque a mãe dele morreu, mas que logo no começo já mostra, e ele mesmo fala, né, eu resolvi ser maior, ser melhor do que o meu pai, ultrapassar a capacidade que ele tinha. Exato, ele é totalmente pelo ego dele, né? É o orgulho dele. O pai dele ficava falando, não, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele falou, não, eu vou ser melhor que ele. Ele não salvou a minha mãe. E eu vou ser capaz de parar a morte, né? Eu vou ressuscitar as pessoas. Cara, é uma parada que você encontra em muitas obras, né? É o Anakin querendo salvar a Padme, né? Tipo, não, eu vou aprender esse poder pra salvar ela, e quando no final ele acaba aprendendo porque ele realmente quer o poder também, não é só por ela no final das contas, né? Sim. E é o Heisenberg, né? Esqueci o nome Salvar do minha personagem. família. Esqueci o nome do. Cara, esqueci o nome do O personagem. Sr. White? Mr. White, exatamente. É ele falando. Não, eu estou fazendo pra salvar minha família, e no final ele falando. Não, eu fiz porque eu quis, porque eu gostava do poder, né? É exatamente esse mesmo dilema, né? Uhum. E é muito interessante. Eu gosto muito disso, assim. Eu gosto dessa história contada, assim, dessa narrativa contada, que tem várias mentiras, e o Victor, ele cada vez mais vai descendo na própria mentira, e ele vai mentindo coisas pequenas, aí de repente ele tá mentindo sobre a morte do tio da Elizabeth. Ele mente sobre a criatura atacar a Elizabeth, né? Tipo, ele mente sobre Sim. tudo, assim, né? Tudo pra se salvar de algum problema que ele quer evitar, porque pode ser alguma coisa, uma inconveniência na vida dele que ele não quer lidar. E revendo a segunda vez, eu peguei um pouco disso que você falou, né? Que a primeira parte foi a tua favorita. E é um personagem complexo, assim, porque ele não realmente passa aquilo que você falou, né? De, poxa, ele tá indo pra esse lado, é trágico, a gente não quer isso pra ele. Tanto as mentiras dele mostram certa fragilidade, e não alguém totalmente manipulador, assim, mas ele passa até um ar de infantil, assim. Tem um momento que ele tá trocando ali com a Elizabeth, e tem essa expectativa que ela vá pro lado dele, né? E faça a Uhum. escolha ao invés do irmão. Ele mesmo sendo aquele cientista, assim, pouco ligado à religião, parece, e que vai ser o novo Deus e superar a morte. Por um momento ele parece querer acreditar que ela é, sei lá, a reencarnação da mãe dele. Tem algo de superior, assim, de divino. Pelo menos na minha É, cabeça. Não é mas algo faz sentido, né? totalmente de uma ligação amorosa, né? E eu acho que isso mostra no fato da Mia Goth interpretar tanto a mãe dele quanto a Elizabeth. Sim. É, não é por acaso, né? Eles não ficaram sem Não. orçamento pra contratar outra atriz. Eles escolheram conscientemente. E que é outra coisa que mostra a qualidade da maquiagem, que se esse filme não levar o Oscar de maquiagem, tipo, disparado, o protagonista nesse sentido é o Jacob Elord, né? Ele fala das 11 horas que ele passa lá, tal, todo o processo. Sim. Mas, cara, eu tive que voltar várias vezes pra me convencer que era a Mia Goth como mãe deles. Eu tenho Ela que tá dizer que eu muito diferente. percebi logo de cara, velho. Puta que pariu, eu me senti um Eu idiota agora, mas percebi. tudo bem. Eu percebi logo de cara. Não porque é mal feito, mas é porque eu acho que eu reconheci o olho dela, cara. Olha Eu lá. olhei e eu fiquei assim, eu acho que é Mia Goth, mas será que ela vai fazer a mãe? Parece que eu lembro dela nos trailers com, sabe, com mais roupas e mais destaque, assim. Mas eu fiquei tipo assim, eu acho que é ela, cara. Aí depois eu vi no que era realmente, assim, mas eu consegui reconhecer ela, assim. Eu achei perceptível, sabe? Uhum. Mas aí, pra mim, porque eu fico encarando, assim, não porque eu, né, sou
mais especial, nada do tipo. Mas é porque Não, eu tava. você puxou isso do Del Toro, de reconhecer pelos olhos. Exatamente. Eu achei, a hora que eu olhei, eu fiquei, eu acho que é. E aí eu fiquei o tempão encarando, assim, falei, acho que é minha gote, hein? Sai dois papéis. Mas É foi legal, mas engraçado é uma isso. maquiagem bem feita, não é tosco, assim. Você não fica, tipo. Você não sente uma estranheza de tipo, nossa, que tem essa cara dessa pessoa que parece que tá esquisito, sabe? Não, tipo, é uma Aham, pessoa, é outra pessoa. Você encara. Se você esquecer que são atores, você dentro do filme, você encara como outra personagem, sabe? sim. O que eu tive problema, inclusive, num filme chamado Agente Secreto, que eu vou falar algum dia. De ver o ator e não o personagem? Não. Ver o ator que interpretou um personagem interpretando outro personagem sem ter mudanças muito marcadas, assim, sabe? Interpretou dois Fiz- personagens no mesmo filme? É, Ah, o tá, Wagner, entendi, Wagner entendi. Moura. Nossa, é verdade. Ele no Mas aí futuro. fica aí pra um outro episódio lá pra frente, assim, porque foi um problema que eu tive. Mas é um filmão, assistam. Mas aqui, assim, tipo, você não. Você passa, sabe? É igual assistir o Ed Murphy fazendo 6 pessoas na família do Professor Aloprado. Então, você, você aceita que. Você aceita que existem outras pessoas ali. Você falou do primeiro filme, né? Muita gente comenta. Primeiro filme, não, o de 31, a primeira adaptação grande, assim. Eu fiquei até pra te perguntar sobre isso. Você seria meu guia, e sim, pelo livro, né? Porque o filme lá, que tem 70 minutos, inclusive eu recomendo, né? Muito rapidinho, assim, pra assistir. Tem um outro olhar pra criatura. Sim. Seria o olhar do monstro. O Del Toro até reluta em chamar de monstro. Aquela entrevista que eu te mandei do Christopher Waltz. Ele também fala que pegou isso, né, do Del Toro, de não chamar de monstro, de chamar de criatura. Mas naquele filme, eu fiquei até pensando qual seria ali a ideia do diretor. Eu saí, depois de muito pensar, que é algo mais subentendido, assim, de você tem que realmente ter um exercício de empatia para ver o lado do humano, assim, naquela criatura. Sim. Tem um momento que ele, infelizmente, por acidente, acaba matando a Maria, a criança, Então, e essa é uma cena que. É bom, termina, depois eu falo. ele Desculpa. fica desesperado, assim, na minha ideia, e ele vai até a cidade numa tentativa de, sei lá, buscar ajuda. E também. Não, pode falar, depois eu comento o resto. Eu ia comentar que essa é uma cena que me gera um problema, assim, sabe? Porque eu acho que ela é uma cena que. Assim, eu não me lembro, faz algum tempo que eu não vejo esse filme, mas eu não me lembro de ter pego essa ideia de que ele buscava ajuda. Não lembro se isso é, tipo, escancarado, se eu só não lembro. Aham. Mas é uma cena, inclusive, eu acho que eu vi o Del Toro comentando que ele não gosta desse momento que ele joga a criança na Ah, que água. legal que você falou. É uma coisa que eu queria saber. Como que o Del Toro via o filme de 31. Então, eu sei que ele ele ama o filme e o livro, né? É a obra da vida dele, assim. O sonho dele sempre foi fazer esse Frankenstein, assim. E aí eu fico com uma pena de ter sido pela Netflix. Mas, tudo bem, continua sendo um filmão, mas poderia ser o maior filme de todos os tempos. E, e eu sinto, assim, quando ele jogou a criança, porque ele jogou meio que. Tudo bem, existe uma certa inocência dele talvez não saber o que vai acontecer com ela, dele não entender, talvez. Mas eu sinto que ali é uma quebra da humanidade dele ali eles tiram um pouco dessa empatia que estava sendo criada pelo monstro. Porque você começa a criar quando ele. Que é uma cena super bonita dele mexendo com as florzinhas ali, com ela. E nesse momento existe essa ruptura que é um problema que eu tenho com o filme de 31, que eu sinto que eles tentam fazer você simpatizar mais com o Victor do que com a criatura. É bizarro, né? O dono da cidade ali, e super fútil. Isso é um problema com vários desses filmes antigos, assim. Eu recentemente eu assisti o A Criatura da Lagoa Negra, que é um bom filme, mas existe essa parada assim da criatura que, inclusive, é referenciado pelo Del Toro na forma da água, né? Mas a criatura ali parece realmente que os cara entram no habitat, matam a criatura, assim,
E você termina o filme, claro que hoje a gente tem a mentalidade de 2025, né? Um filme dos anos 50. Aham. Mas a gente fica pensando, cara, esses caras são todos terríveis. Eles entraram no habitat dessa criatura, não. Aí foram atacados, igual qualquer animal faz, qualquer pessoa faz, né? Qualquer um que você invada vai te atacar, não necessariamente te atacar com uma forma agressiva, mas vai te espantar, vai te fazer alguma coisa vai fazer alguma coisa para te repelir dali. E é o que essa criatura faz. E aí os cientistas matam ela no final e tal, e vai por esse caminho. E eu sinto que o Frankenstein de 31 tem um pouco disso, sabe? De vilanizar mais a criatura do que o médico em si, né? O cientista, aliás. Que é um dos motivos de eu gostar mais do segundo filme, da noiva, que eu sinto que humaniza mais a criatura, né? Porque tem a cena dele fazendo um amigo, e tem a noiva, que é uma personagem que virou inclusive um ícone feminista. Isso é muito foda, vale pesquisar depois, quem quiser. E existe essa questão depois do monstro ser rejeitado por ela, sabe? Então você humaniza ele sim, e você transforma ele tipo, cara, esse bicho, essa criatura vai viver sempre sozinha ou vai parar de viver, porque ele vai ser sempre negado até por alguém que teoricamente é igual a ele, sabe? Aham. E o Del Toro trouxe isso, né? E ele trouxe isso com muita força, essa humanização da criatura. Às vezes eu acho que é até demais que ele. Não até demais, corrigir. Eu não acho que é até demais, mas ele beirou passar do ponto, sabe? É que ele é um cineasta muito bom e o Jacob Elord é um ator bom também, que mandou muito bem aqui. Eu não conheço muito outros trabalhos dele, assim, né? Eu sei, conheço de nome, eu não vi o Elvis dele. Estarei nas trincheiras torcendo por Jacob Elord. E seria muito legal ele ganhando prêmios, né? Mas acho difícil. Pelo tipo de trabalho, assim. Mas ele foi excelente, assim, né? E acho que a atuação boa, um diretor bom, faz não ultrapassar esse limite, sabe? Mas ele fica naquele, tipo, se mais um pouquinho podia ficar ou galhofa, ou bobo, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ou muito crianção. É. Mas funciona, sabe? Eu vi comentários de, tipo, as pessoas falando assim, não, tipo, ele no livro ou nos outros filmes, assim, e tinha essa questão da violência do monstro. Então você ficava, tipo, ele vai. Igual eu falei do Victor, assim, que você sente a derrocada dele, assim, Uhum. você sente o do monstro em outras mídias, assim. E aqui o pessoal falou, eu vi comentários falando que o monstro é só muito bonzinho. E eu não achei isso, cara. Eu achei ele. Que eu senti também essa derrocada dele, sabe? Principalmente quando ele mata os marinheiros ali. Tipo, eu fiquei, caralho, mano, não precisava, tadinho. Tu tá sentindo a dor dele, sabe? E aí ele vai lá e desfigura um marinheiro. E você fica, caraca, esse marinheiro tinha família também. Ele não tem nada a ver com esse povo que tá com vocês dois. Não precisava ter matado ele, sabe? Isso dos marinheiros foi uma cena muito foda, assim. Eu não senti pena, assim. Eu entendo isso, né? De tipo, não era o que ele queria, assim, a forma como ele queria resolver a situação. Mas eu achei legal de o filme iniciar de uma forma falando por mim, assim, uma pessoa que não leu o livro e no momento que assistiu o filme não tinha visto o de 31. Eu esperava isso do Frankenstein, tipo, um monstro. E Uhum. ver ele no começo despedaçando pessoas, quebrando a coluna. Assim, primeiro que é algo muito bem feito ali, mas eu achei legal isso dele dar esse gostinho no início de ação e daí partir pra história do Victor, que é totalmente diferente. Eu não me lembro se no livro começa assim com o monstro já ali perto, assim, se tem esse metal. Eu honestamente não lembro, assim. Eu lembro que tem, ele tá fugindo do monstro, né? Ele tá indo pro. Eles estão realmente, tipo, no Polo Norte, fugindo, porque eles ficam nessa perseguição eterna. Mas Uhum. eu não me lembro se o monstro tá tão perto dele, assim, a ponto de rolar esse ataque, assim, dos marinheiros. Não me lembro. Ele tem dois momentos ali de fúria. Esse e aquele com os lobos, né? Uhum. Que também acaba pegando um dos caçadores ali, que ele destrói a mandíbula do mano. Exato. Mas eu acho legal isso, assim como dois momentos, e inclusive o primeiro filme, porque é uma obra onde o Frankenstein não. Vou chamar de Frankenstein, né? Mas a criatura não fala, né? Ele
a comunicação dele é através dessa fúria que é meio que como uma criança faz, né? Pode ver na psicologia como essa falta de ter como falar, ter palavras pra colocar como tá se sentindo faz, e como isso é traduzido. E se uma criança tivesse a força do Frankenstein, né? Sim. Seria algo. Ninguém gostaria disso, né? Tem até um especial de comédia lá que o Donald Glover fala as crianças são pequenos Hitlers. Então, tipo, dar essa força pra elas seria algo brutal, e que é basicamente o que acontece com o Frankenstein. No filme, eu peguei aquela cena da Maria, eu voltei várias vezes porque eu queria tentar entender, tentar pegar, empatizar. Eu falo que tirei isso, né, de ser uma dificuldade de comunicar, de ele ter ido buscar ajuda, porque ela tá mostrando ali pra ele as florzinhas, né, e como elas boiam. E eu entendi que ele tentou fazer ela boiar Fazer também, ela como se ela, boiar. Aham. como se ela fosse uma florzinha também, e tentar repetir isso. Tendo essa divisão de duas partes, e eu pirei muito nessa ideia, tanto que eu fiquei vendo minuciosamente a minutagem do filme, então tirando os 10 minutos de abertura ali do Victor criança, e os minutos de créditos, a parte do Victor tem 70 minutos. E seria como uma adição ao primeiro filme, a segunda parte, Uhum. com a possibilidade de mostrar o lado e como essa capacidade de contar a própria história faz uma diferença, né? Tem Então, ali eu acho o. que é quase como se você unisse o Frankenstein, o um e a noiva de Frankenstein, sabe? Eu não tinha essa informação do segundo filme, como que era. Mas faz todo sentido você falando. E é isso, né? Tipo, tem a mudança o capitão vê ele como monstro e depois de ouvir a história, tem outra ideia. Exatamente, eu acho isso é muito interessante, assim, é muito bonito, né? É uma história bonita, assim, né? Ela é uma história. O Del Toro, ele abre mão um pouco do horror, assim. Gostaria que ele tivesse descido mais pro horror, igual o livro faz. Mas também não acho que fez falta. É o filme dele, é a visão dele, assim. Uhum. E porque o livro, ele é bem horror, assim. Inclusive, fica uma curiosidade sobre como que foi escrito o livro do Frankenstein, né? Que ele surgiu. Talvez seja um fato até conhecido, não sei se é um fato Eu não conhecido. sei. Mas ele surgiu de uma aposta, né, entre a Mary Shelley, que ainda não era Shelley na época, o Percy, acho que é Percy Shelley, que virou o marido dela, que é outro escritor, e o Lord Byron, que eles apostaram que quem ia escrever uma história de terror assim mais assustadora, sabe? E Frankenstein veio daí. Além de outras coisas assim que influenciaram muito a vida dela, né? Ela teve 4 filhos, 3 deles morreram, né? Tem a história que é mais famosa de que depois que o marido dela morreu, ela ficou com o coração guardado. Então é bem interessante assim, né? Vou só comentar assim por cima, porque eu acho que vale a pena pesquisar para ver essas histórias de verdade, como elas foram, assim. Mas é muito interessante pesquisar sobre a vida da Mary Shelley, como às vezes o próprio livro do Frankenstein pode espelhar o que aconteceu na vida pessoal, principalmente com a questão da morte das crianças, assim, sabe? Uhum. E acho que até a morte da mãe dela, que morreu, acho que no parto. E ela passou muito tempo da vida em um cemitério, assim. Muito, muito, muito doido Era isso, bem assim. dark a história. A vida dela foi uma vida bem, bem, assim, sombria nesse sentido. Então, fica a recomendação de pesquisar, assim, mais a fundo sobre ela em si. E, inclusive, existe um retrato famoso dela, assim, uma pintura, que eu acho assustador, cara. Eu não sei por quê. Eu olho a pintura, ela é uma pintura linda, assim, é um retrato muito bonito dela, assim, olhando, mas eu acho que ela tem um olhar, assim, nessa pintura, que, cara, me dá um leve arrepio, assim, eu não sei por quê, parece que ela tá olhando na minha alma, assim. É muito maluco isso, assim, uma sensação muito estranha, assim. Carrega todo esse peso dos acontecimentos. Talvez, cara, eu vou te mandar aqui, ó, ver se só eu que sou meio. Mas eu sinto isso, assim, toda vez que eu vejo, sabe? Não sei se eu
Caramba, é engraçado que quando eu olhei a primeira vez, ela tá sorrindo, mas parece que o sorriso vai desaparecendo quando mais você encara. É aquele efeito meio Mona Lisa, sabe? De tipo, você ficar. Qual é a expressão dessa pessoa, sabe? Ela tem meio que uma sombra do lado, É, atrás. então, é um quadro que me gera um desconforto, assim. É engraçado pensar isso, assim, porque é uma autora que eu admiro muito. Mas é uma feição, assim, claro que são, né, um retrato, é uma pintura, não é uma fotografia, não é ela de verdade. Mas essa representação, assim, gera uma sensação aterrorizante, assim como a obra dela. Isso é muito maluco, assim, muito doido. O que que você diria que poderia se considerar mais terror, assim, no livro que faltou, talvez, no Acho que filme? a forma mais como a criatura e o Victor são representados, assim, como essa decadência, assim, menos romantizada. Apesar de ser um livro romântico, né? Eu acho que ele é ainda considerado da época do romantismo, assim. Eu acho que existe principalmente um pessimismo, assim, muito latente durante todo o filme, que é uma expressão do horror. E quando o monstro, né, a criatura, chega no navio, o Victor já morreu, sabe? Então eles não têm esse momento de reconciliação. Então é Uhum. um final mais angustiante. Eu não lembro agora de cabeça qual que é o final da criatura. Eu não lembro se ele tenta se destruir ou se ele fica meio que vagando. Eu realmente não lembro, assim. Eu acho que ele se queima junto com o corpo do. Acho que é isso mesmo. Caraca. Ele se queima junto com o corpo do Victor. Então existe uma angústia, assim, sabe? Um pessimismo latente de tipo, o cara não vai se encontrar, ele não vai ter vida, assim. Porque o filme ele acaba numa nota mais otimista, né? Acaba com a reconciliação deles, acaba com a criatura andando ali e ajudando os marinheiros a desencalharem depois de ter fatiado alguns deles. Olhando o nascer do sol, assim, meio que contemplando a própria existência dele, né? É outra vibe, né? É outra vibe completamente. O Del Toro, apesar de ter filmes assim que são. Porra, velho. Desculpa, é que o Grêmio fez 1-0 no Vasco. Caralho, esse cara desaprendeu a jogar bola de novo. O livro é uma vibe mais Vasco e o filme é. E aí o. Caralho, até esqueci o que eu ia falar. O Del Toro, apesar de ter esses filmes assim sombrios, ele geralmente acaba, assim, pelo menos nos principais que vem na minha cabeça agora, assim, numa nota meio que positiva, né? Melancólica, mas positiva, assim, se você para pensar, assim, de certa forma. Porque, por exemplo, o meu favorito, que é o Labirinto do Fauno. Você já assistiu o Labirinto do Fauno, né? Já, já. Ele acaba com a Ofélia morrendo, que é a protagonista, né? Uma criança, toma um tiro e morre, que é trágico, aterrorizante. Porém, os rebeldes ali matam um general fascista. E a Ofélia, sendo real ou não, porque o filme sempre deixa meio dúbio se o mundo de fantasia é real, ela volta pro reino do pai dela e lá ela vive feliz e afins. Então o filme ele acaba numa nota melancólica, mas com um certo brilho, assim, sabe? De otimismo, assim. Não sei se tá dando pra captar. Uhum. A Forma da Água tem um final parecido também, que é a criatura, e eu não lembro o nome da personagem da Sally Hawkins, indo lá, mergulhando no rio e indo embora, sabe? Então acaba nesse tom mais. É uma melancolia, mas tem uma positividade. O Pinóquio tem um final parecidíssimo, inclusive, com o do Frankenstein. Muito, muito próximo mesmo, assim. Que é uma criatura contemplando a morte do seu pai, né? E dos amigos, ali no caso do Pinóquio, né? Porque tem o grilo, tem o Spazzatura, né? Que é o macaquinho. é, E contemplando a própria existência, né? Então, é um final muito parecido, inclusive. Nossa, e é angustiante, melancólico, mas tem uma nota positiva, sabe? Então, o Del Toro, ele tem essa visão, assim, que eu acho super bonita. E ele traz aqui, né? E isso meio que vai de encontro ao encontro. Ele bate, né? Ele entra em conflito com o final do livro, né? Era uma coisa que eu tava em dúvida esses dias perguntando pro Google qual que era. Acho que é ao encontro.
ao Eu encontro. não tenho certeza, né? Eles entram em embate. Eu tô. Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando qual seria essa nota agridoce do final, né? Porque o lado positivo seria isso da criatura deixando a raiva pra trás e tentando focar nisso do viver enquanto está vivo ali, tentando fazer o melhor possível. Talvez a tragédia seria esse encontro só no momento da morte do pai, né? E esse pai que não conseguiu viver tão Eu acho. focado na morte. Então, eu acho que tem isso também, mas eu acho que o agridoce está na própria contemplação da criatura, né? Dele, tipo, ele conseguiu perdoar o pai, ele conseguiu meio que sentir alguma coisa, né, de aceitação, mas ele vai viver sozinho. Ele vai vagar, porque ele não morre, e ele vai vagar eternamente, sim, sozinho, até que um dia talvez ele deixe de existir. Então, esse é o final agridoce, né? Existe uma aceitação, mas existe uma melancolia. Que um outro filme que tem um final desse tipo, pra mim, não é do Del Toro, no caso, é do Spielberg, que é o Inteligência Artificial, né? Eu recomendo rever, assim, eu acho um filme lindo, lindo, assim, que tem esse final. Ele tem dois finais, né? O primeiro final, ele é mais melancólico e angustiante, assim. Mas o segundo final, ele pincela algo bonito, assim, bonito não, algo uma felicidade, algo pleno, mas que ele retira também, sabe? Então volta a ser um final agridoce, assim. E eu acho super bonito, é um filme que me toca muito. É essencialmente o Pinóquio, na verdade, é quase que a história do Pinóquio. Inclusive, ele tem a busca da fada azul para transformar ele num menino de verdade, igual o Pinóquio, assim. Isso tá literal, assim, né? Eu acho que ele leu o Pinóquio, acho que a mãe dele lia para ele, assim. É um filme muito angustiante, cara. É um filme lindo, assim. Eu. Nossa, eu acho incrível. Deu até vontade de rever, que eu tenho o DVD. Eu vou rever em algum momento. Enfim. Eu acho que é isso. E os filmes do Del Toro, eles trazem geralmente essa nota, assim, também, né? Eu acho que é isso. Eu acho que propor uma coisa aqui antes da gente terminar. Hum. Eduardo, corra pela neve, resgate marinheiros abandonados e arranque a mandíbula de um pra me dizer o seu top 5 favoritos do Del Toro. Cara, eu adoro esses momentos. Você anota? Ou vem da Não, eu cabeça? inventei agora. Muito bom. Meu top 5 tá. Pode ir falando que eu vou usar o letterbox aqui de muleta. Não, não, eu perguntei primeiro, cara. Pode cortar esse momento de pensamento, tu vai copiar o meu. Então eu vou minha. Como que é a arte do desapego na edição eu corto. É a arte do desapego, exatamente. Tá, beleza. No quinto lugar vai pra Pacific Rim, Ok. que tipo, tá. Não, eu gosto como filme de monstro gigante e tal, mas tá longe de ser meu favorito dele. E eu até fiquei curioso no Pacific Rim, porque ele fala na entrevista que todos os filmes dele caminham para o Frankenstein, como você disse que é o projeto da vida dele, né? Eu queria Uhum. entender como o Pacific Rim funcionava nessa pegada. Mas Eu tá, acho que deixa o eu... Pacific Rim talvez a gente possa descartar dessa pegada, porque eu sinto esse filme muito mais uma homenagem aos filmes de Kaiju, igual Godzilla, do que necessariamente uma reflexão sobre um monstro, sabe? Em quarto lugar, Hellboy, O primeiro ou o segundo? primeiro. Bacana. Porque foi muito marcante pra mim como criança. Assim, Uhum. parecia aquele filme que beirava o que eu não posso ver. É, sensação. É, você se sente um adulto, assim. Em terceiro lugar, Labirinto do Fauno. Né? Eu não tenho nada a adicionar porque você já falou tudo que eu tinha pra dizer. Mas ele só tá em terceiro porque eu gosto muito dos dois primeiros. Uhum. Que, inclusive, são dois da Netflix, né? Olha lá. O Safado. Pinóquio, a fase Netflix da autora querida por mim. E em primeiro, o Frankenstein. Esse que a gente falou. Já puxando a Interessante. nota, 5 de 5 pra mim. É uma lista interessante, assim. Eu vou discordar bastante até, mas acho honesto, porque eu não sou. Eu gosto de todos os filmes. Tem um único filme do Del Toro que eu não vi até hoje, que é A Colina Escarlate. Uhum. Que ele tá na minha lista há muito tempo. Eu perdi ele no cinema na época e eu acabei não vendo. E eu nunca vi. Não sei o porquê. O Del Toro é um dos meus diretores favoritos, se não o meu favorito, e esse é um filme que ele fica sempre na minha lista e eu esqueço de assistir ele.
Mas o resto É, eu já vi todos, né? Eu já é vi uma Cronos. coisa que eu tenho um adendo, né? Eu não assisti todos, como você. Uhum. Assim. Crimson Peak e Nightmare Alley, por exemplo, eu não assisti. Gosto já. Cronos, eu vou fazer uma recapitulação. Tipo, Cronos, muito bom. É o Mimic, eu não lembro como é que é o nome em português. É ok, talvez um dos mais fracos dele, se não o mais fraco. Aí ele tem. Depois eu acho que já é o Blade. Não me lembro se já é o Blade, mas ele tem Blade 2, os dois Hellboy, Labirinto do Fauno, Pacific Rim, Colina Escarlate, A Forma da Água, o Beco do Pesadelo, Pinóquio e o Frankenstein. Acho que eu falei todos os filmes dele. E o Acho que meu sim. top 5 começa em quinto lugar com o Frankenstein, Olha lá. que gostei muito, mas eu acho que tem coisas ainda que me tiram que eu acho que esse filme poderia ser um pouco melhor. Acho que Não só vou mostra como mentir. você é fã. Porque você gostou muito e tá em quinto lugar. Exato, exato, assim, ele bate alguns outros, assim, que... Inclusive o Del Toro tem um curta que eu vou recomendar assistir, chama Geometria, é muito engraçado, acho que tem no YouTube. É um curta, acho que da época que ele tava na faculdade ainda, no colégio, não sei, ele é bem antigo, é um dos primeiros trabalhos, ele é dos anos 80 ainda, inclusive, ele era novinho. 87. É muito divertido, assim. E Frankenstein eu acho que ele tá lá, e eu vou adiantar minha nota, que é 4,5. Faltou um 0,5 ali, que são esses pontos que me incomodaram no filme. Em quarto 0,1 lugar, pra cada lobo. é mais ou menos isso. E a facilitação de algumas coisas do roteiro. E em quarto lugar, caralho, peraí, que agora eu vou ter que repensar, hein? Eu acho que é A Forma da Água. Você já tinha pronto uma lista? Eu pensei nessa lista esses dias atrás, estava pensando sobre. E eu acho que é A Forma da Água, que eu acho que é um filme lindo. Vencedor do Oscar, eu acho um filme, assim, incrível. Mas eu gosto mais dos outros três que eu vou falar. Em terceiro lugar, pra mim, o ensaio dele pro Labirinto do Fauno, que foi A Espinha do Diabo, que é um filme excelente, recomendo, um filme de 2001, que toca também em assuntos de guerra, é da Guerra Civil Espanhola também, se eu não me engano, posso estar errando, mas se eu não me engano é Guerra Civil Espanhola. Adicionei na minha lista. Acho um filme incrível, acho um dos pôsteres mais bonitos, inclusive, da história do cinema. Se você estiver olhando a imagem aí, acho o pôster lindo, lindo, assim. Esse que tem uma bomba. Isso. Uhum. O segundo lugar, eu vou concordar com você, vou botar o Pinóquio. Eu acho Pinóquio, assim, cara, de uma delicadeza e de uma beleza, assim, única, sabe? Eu acho que talvez o Del Toro falou que ele queria entrar mais no mundo das animações e eu acho que ele está demorando, tem que entrar logo de cabeça, assim. Porque eu acho uma animação belíssima, assim. Eu acho tudo nesse filme muito bonito, eu acho as escolhas muito bonitas. Acho muito incrível você fazer um Pinóquio antifascista. Muito foda. É, É engraçado como o carinho que ele fala por animação e ele só ter um filme. Pois é, e aqui ele divide a direção com o Mark Gustafsson, né? É um trabalho assim, eu acho, cara, eu acho impecável, assim, eu acho realmente um filme inacreditável, assim, chorei quando assisti. As músicas são muito legais, as atuações de voz são incríveis. Ainda mais saiu num ano que saiu o Pinóquio da Disney, né? Que era só um remake safado. Então ele Ficou chegou. enterrado. Nossa, enterrou. O outro filme tinha o Tom Hanks e nem o Tom Hanks salvou. Né? Vencedor do Oscar, cara. É um filme incrível, assim. E primeiro é o Labirinto do Fauno, que eu acho que eu já falei muitas e muitas vezes no, em outros episódios, nem lembro quais. Sempre que eu posso eu falo desse filme. É um dos dias mais felizes, assim, pra mim. Não da minha vida como um todo, assim, mas um dia que eu fiquei. Que me gerou muita felicidade foi o dia que eu entrei num sebo e tinha o DVD do Labirinto do Fauno. É um filme que eu amo, assim. Então, esse é o meu top 5. É Frankenstein, A Forma da Água, Espinha do Diabo, Pinóquio e O Labirinto do Fauno. Sempre bom falar, eu escutar você falando sobre as coisas que você ama. Muito bonito. Obrigado, muito obrigado. Se quiser me dar de E presente o DVDs dele, inclusive estou aceitando aí. quais que você não tem? Eu só tenho o Labirinto do Fauno e eu tenho o Hellboy 1 também. Aham. Não, bom saber então.
próximos Que é amigos outros com secretos. certeza. Então, puxando aquela ideia que eu falei de emular uma sessão de terapia, ficamos pra próxima semana? Vamos pra próxima semana, ou daqui 15 dias, né? O que a rotina permitir. Mantenha a mística, quem tá escutando não precisa saber disso. Mas a ideia é que seja na próxima semana. Beleza. Obrigado, Bruno. Obrigado, meu querido. Até a próxima. Até mais.